Boa tarde, pois é, hoje é dia 31 de julho de 2023 e no dia 31 de julho, eu não sabia, tem dia para tudo, hoje é dia mundial do orgasmo. E como vocês estão nesta segunda-feira, neste dia mundial do orgasmo? Eu vou falar para vocês que a coisa não está fácil, a coisa não está boa. Mas mesmo assim, eu, como a pobre camponesa de nobre coração que vai todos os dias ao bosque colher lenha, continuo sentado aqui para apresentar o Linha de Frente. E lhe dou as boas-vindas e também aos nossos convidados de hoje, que são Alexandre Bissoli, Fernando Capês, Ricardo Rous e Elaine Keller. Nós seremos a sua companhia até às 16 horas. Portanto, se não tiver mais companhia para o dia de hoje, aproveita para não deixar esse dia passar em branco. Perfeito. Né? Temos que... Depois dessa sua dica, né? Não é? Fica a dica, mandem nudes no inbox. Mandem nudes no inbox. Tá? Bom, e aí a resposta automática vai receber lá. Eu não vejo inbox. Mas agora, falando em orgasmo, orgasmo é aquela coisa final, né? É o ápice. Isso. Né? É o cume. É o cume do ato, né? Da cópula. É o cume da cópula. Mas, em Brasília, nós não temos cume da cópula. Não? Em Brasília, a gente só tem o ato. Tanto é que muita gente diz que é uma... Como é que eu não vou usar uma palavra de baixo calão aqui? É uma grande casa de tolerância, né, ali em Brasília. Tanto que depois de 2 semanas sem atividades, você já ficou 2 semanas sem atividades, o Congresso ele retoma os trabalhos amanhã, com pautas que podem definir o futuro do governo federal. A agenda econômica é o grande foco, com a reforma tributária pendente de análise pelos senadores. A atenção principal, no entanto, é o projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024, a LDO, que ameaça tornar impositivas as emendas do antigo orçamento secreto. A consequência seria corroer ainda mais o poder do Planalto nas articulações políticas junto ao Congresso. O recesso informal, prestem atenção, recesso informal de deputados e senadores aconteceu sem a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, o que vai absolutamente contra a Constituição. E por falar na reforma tributária, que vai voltar agora, né, no reme-reme desta volta, destas férias que não poderiam ter sido, a tramitação do texto no Senado terá uma inversão na correlação de forças políticas em comparação com as negociadas na Câmara dos Deputados. Os estados do Sul e do Sudeste tiveram um papel decisivo na aprovação do texto lá na Câmara, mas as alterações cogitadas pelos senadores terão maior influência dos estados do Norte e Nordeste, com maior ênfase nas questões federativas e com sinais de apoio do governo. Na Câmara, os 7 estados do Sul e do Sudeste, que são os mais populosos do país, detêm metade das 513 cadeiras. Já no Senado, cada estado tem 3 senadores, independentemente do tamanho da população. O que será que vem por aí nessa reforma tributária, portanto, Ricardo Rous, que muda agora com relação aos estados do Norte, Nordeste, Sul, Sudeste? Porque a gente viu que tem aquela divisão, que o Tarcísio foi lá, fez o lobby na Câmara, conseguiu lá 60% de acordo com a população, 5% de acordo com as necessidades de não sei o que lá, uma coisa muito estranha, e 35% que ficariam represados nesse Conselho Federativo, entre aspas, para depois ser distribuído conforme os índices de melhora em quesitos como educação. E a gente vê essa subida do Postman, uma coisa muito preocupante, porque ele que vai ser o dono do índice, né? Veja aí uma coisa se ligando à outra. O que pode mudar? O que vai mudar? Para melhor ou para pior? Qual que é a sua avaliação?
Bom, primeiro, boa tarde, Pavinato. Boa tarde aos meus colegas de bancada e a você que nos acompanha. A tarde do orgasmo. A tarde do orgasmo. A tarde do orgasmo. E nudes no direct do Pavinato, por favor. Bom, pessoal, é importante dizer o seguinte, 2 pontos aqui. Primeiro, sobre a LDO que não foi votada e que o Congresso quer transformar o que a gente chamava de orçamento secreto em emendas impositivas. Isso aí é se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque se o Congresso transformar essas emendas em impositivas, quer dizer, o Executivo é obrigado a pagar essas emendas do que era o que nós chamávamos de orçamento secreto, nós vamos estar vivendo um parlamentarismo em pleno presidencialismo, ou seja, o Congresso Nacional controlando uma boa parte do orçamento, da execução do orçamento, isso é perigoso. Por outro lado, se não transforma em positivo e deixa na mão do governo, o governo tem uma moeda de troca, de negociação contínua com o Congresso Nacional, o que é ruim também. Por isso, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Com relação à reforma tributária que o Pavinato estava comentando... E come no sentido de mastiga, né? De mastiga. Mastiga, isso, exato. No sentido de mastiga, sempre nesse sentido. A reforma tributária... O Senado, diferente da Câmara, os estados têm 3 senadores em cada estado. Ou seja, é igualitária a disputa. Os deputados representam o povo, simploriamente falando, e os estados e os senadores representam os estados. Que eles representam deveriam representar a população. Coisa curiosa. Pois é, deveriam representar a população. Já os estados representam o interesse... Os senadores, representam os interesses dos estados. Então, são 3 senadores em cada estado. A força que o Sul e o Sudeste tem na Câmara, de mais da metade, cerca de metade dos deputados, já não é igual no Senado. Aí o Nordeste, Norte e Nordeste, tem por ter cada estado, uma quantidade maior de estados, ter 3 senadores em cada um, acaba tendo uma força maior. E lá pode sim ocorrer algumas mudanças, em especial no que diz respeito à distribuição dos recursos do chamado Conselho Federativo. E o governo, inclusive, através do ministro Rui Costa, fez uma solicitação para presença e atuação maior dos governadores dos estados do Norte e do Nordeste brasileiro. Então, nós temos que ficar atentos para que não haja uma mudança muito grande no Senado e a distribuição dos recursos deste conselho seja muito grande para o lado só do Norte e Nordeste. Lembrando que Sul e Sudeste tem maioria da população, ou boa parte dessa população. Tem que ter uma distribuição equânime aí nesse processo. Bom, se tiver mudança, volta para a Câmara e assim vai sucessivamente. Isso pode virar uma dança do inferno e ninguém aprova essa reforma tributária. Agora, se os senadores representam os estados, Bissoli, eles deveriam ser contra. Afinal de contas, os estados saem enfraquecidos de uma reforma que tira dinheiro do caixa do estado e manda para Brasília para depois ter que pedir para Brasília. Pavinato, primeiramente, boa tarde a você, a todos os colegas aqui, a nossa audiência que nos acompanha. Exatamente, nós temos aspectos diferentes, questões diferentes a serem analisadas em cada casa. Como o Ricardo aqui nos resumiu, a função de cada uma dessas casas, a Câmara e o Senado, que é o que a gente chama de princípio bicameral, essa votação nos 2 lugares, é para que a gente tenha interesses diferentes sendo defendidos. Quando a gente fala em reforma tributária, o que a gente vê muito na Câmara transitando por lá? Que são os deputados preocupados com seus estados, em levar em alguma parcela os benefícios para isso, mas mais do que a questão estadual, porque ali tem um desequilíbrio, né? Como colocado aqui no início da matéria, estados de Sul e Sudeste têm muito mais parlamentares e influenciam muito mais na hora da votação. Mas na Câmara você tem muito a verificação dos interesses de corporações. Então é o comércio, é a indústria, o agro, cada uma dessas áreas buscando nessa reforma tributária ganhar mais ou perder menos. E aí a gente vê muito esses grupos de interesse agindo na Câmara dos Deputados. Diferentemente do Senado, que é uma Câmara composta basicamente por ex-políticos. Quando você olha para a composição do Senado, diferentemente da Câmara que são empresários, advogados, médicos, agricultores, enfim, até comediantes e artistas, no Senado você tem ex-presidentes, ex-governadores, ex-ministros de Estado. Então são figuras que têm uma visão um pouco maior do ponto de vista de distribuição de receita do Estado. E ali não vai se permitir que por conveniência se faça a distribuição. Então eu acho que essa votação da forma como passou na Câmara não necessariamente prevalecerá no Senado, em que tem personagens com mais bagagem política, com mais conhecimento da estrutura administrativa pública e principalmente ali um equilíbrio entre os representantes dos estados que vai permitir que se olhe para essa reforma evitando que alguns estados saiam extremamente prejudicados enquanto outros saiam na vantagem. Então, o jogo é diferente, a proporção de votos é diferente e certamente a votação será diferente. Aí agora a gente faz um mix de tudo aqui, senhores, porque a gente vai ter, certamente,
seja aprovada essa reforma do jeito que for, ela vai para o Supremo. Alguém vai chegar lá com um pedido de ação, de declaração de inconstitucionalidade do texto, certamente vai. Né? Aí o Supremo é que vai decidir. E nessa semana também, o Capês, a gente tem a volta, né, do recesso dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nessa volta já vai ter a posse do ministro Cristiano Zanin e também, nos próximos meses, a aposentadoria da Rosa Weber, a escolha de mais um ministro do STF pelo Lula, a escolha do PGR pelo Lula, a escolha de 3 ministros do STJ pelo Lula. Olha quanta coisa para fazer, hein? Acho que não vai dar para ficar viajando tanto. No STF, por que eu falo isso da reforma tributária e para lá também? Porque tem a questão que a gente já debateu aqui a exaustão do conceito de federalismo, né, dessa retirada de uma competência constitucional, né, uma cláusula pétrea. Ao nosso ver, tem gente que acredita que não é cláusula pétrea. Né? Daqui a pouco vão achar também que o direito de liberdade não é cláusula pétrea. Acho que já tem gente que acha, mas tudo bem. E junto disso, dessa reforma tributária, que certamente vai para o Supremo ele tem 4 temas que pegam fogo, que vão ser discutidos além da reforma, que é a questão da descriminalização da posse de drogas, né? Porque a lei de drogas ela tem uma previsão dúbia sobre a posse. Aí também tem a questão da descriminalização do aborto até 12 semanas da gestação, o que é algo muito louco, porque não tem nada na legislação que se ampare para prevenir isso. A gente tem a questão do marco temporal, que o Congresso ele decidiu um marco temporal, agora o Supremo vai ver se o Congresso pode decidir a lei ou não. E também tem a questão do juiz de garantia, que o Congresso aprovou em 2019 e até agora não foi implementado, porque o STF falou que não tem condição de implementar. Mas também não tinha condição de pegar R$2.000 do 8 de janeiro, pegou a revelia. Então, são 4 temas... Só somando, salvo engano, ainda a questão do porte de droga, né? Né? Foi o primeiro que eu falei aqui exatamente do porte, você ser do usuário, descriminalização do usuário. Então, nós estamos falando aqui tanto a reforma tributária, que tem cara, tem cheiro e forma de inconstitucional, mas outros 4 temas que são discricionários do Congresso, né? Isso deve ser resolvido na lei de drogas. Claro. O juiz de garantia já foi resolvido, não tem constitucionalidade. O marco temporal já foi resolvido, não tem constitucionalidade. E a discriminação do aborto para 12 semanas, que não tá, a gente tem as hipóteses no Código Penal, criar mais uma. Então, o que lhe cheira tudo isso? Bom, em primeiro lugar, cheira... Olha que combo, hein? Me cheira insegurança jurídica. Nós estamos vivendo um momento extremamente grave porque não há previsibilidade jurídica e não há segurança jurídica. Como é que se obtém segurança jurídica? Cumprindo a Constituição. O que diz a Constituição Federal? Todo poder emana do povo. Portanto, o povo é a fonte única de poder. E esse poder é exercido através de legisladores que são eleitos pelo voto popular. Então, eles têm legitimidade popular pelo voto. Esses legisladores, no âmbito da União, se dividem em senadores e deputados federais. Cabe a eles, são 81 senadores, 3 por estados, mais 3 do Distrito Federal. São 81 divididos em 27 unidades da federação, estados e Distrito Federal. Depois você tem 513 deputados federais. Isso é votado através de um embate, um encontro de forças políticas convergentes e divergentes, é feito um debate, audiências públicas e chega até uma lei. Se essa lei ela é inconstitucional, ela tem que ser flagrantemente inconstitucional. O que nós estamos vendo é o seguinte, vamos lá então. Primeiro lugar, descriminalização da detenção de pequena quantidade de droga para uso próprio. O Congresso Nacional já optou por um critério em 2006, há 17 anos atrás, e ninguém questionou esse critério. O critério foi o da despenalização, ou seja, detenção de droga para uso próprio não tem pena de prisão, não tem pena privativa de liberdade. O sujeito é condenado a uma prestação de serviço à comunidade, eventualmente uma limitação de fim de semana, enfim.
Esta foi uma opção do Congresso Nacional após ouvir especialistas na área jurídica e também não jurídica. E chegou-se a essa conclusão. Se o Supremo Tribunal Federal disser, não, o caso não é de despenalização, é de descriminalização, ele estará legislando, não estará julgando. A legitimidade do Poder Judiciário é uma legitimidade técnica, não é uma legitimidade política. Quem faz opções, escolhas, são aqueles que detêm representatividade popular. Então, em primeiro lugar, Pavinato, seria uma enorme insegurança, muito menos pela consequência, porque já há uma despenalização, do que pelo exemplo e precedente que está sendo firmado. O segundo ponto que você colocou, a questão do aborto. Ora, o Código Penal já viu essa questão, ele foi atualizado várias vezes. Nós tivemos depois de 1940, que é o projeto Alcântara Machado, que é a nossa parte geral, o nosso Código Penal, houve inúmeras alterações e atualizações. E o Congresso Nacional entendeu que só não configura crime de aborto o aborto sentimental ou humanitário, que é o aborto praticado no caso de gravidez decorrente de estupro. E também o aborto necessário, ou terapêutico ou necessário, que é o aborto feito para salvar a vida da gestante. Fora essas hipóteses, o Supremo ainda evoluiu para chegar no ponto do aborto do feto anencéfalo, porque ele não tem condições de vida. Então você não estaria suprimindo uma vida intrauterina que não tem condições de prosperar. Fora isso, o Supremo Tribunal Federal estaria legislando, estaria usurpando um poder popular que foi delegado não a ele, foi delegado ao Congresso Nacional. Então, somente essas duas questões já sinalizariam como uma incursão indevida em outro poder. Agora, a questão do marco do saneamento. Ora, o presidente da República editou um decreto que contrariava uma lei. Todo mundo sabe que decreto regulamenta a lei. Decreto não revoga a lei, tem uma hierarquia. A lei está acima do decreto. O Congresso Nacional, então, de forma republicana, aprovou um projeto de decreto legislativo, que é o instrumento necessário para suspender a vigência do decreto. Qualquer outra alteração seguiria uma incursão indevida num poder que emana do povo e foi delegado a quem tem mandato popular. Agora, está tudo bagunçado. A lei de diretrizes orçamentárias, você colocou muito bem, ela teria que ser aprovada até o dia 17 de julho, para que depois o Congresso entrasse em recesso para o semestre seguinte votar a lei orçamentária. A lei de diretrizes vai dizer quais são as prioridades. Depois, no segundo semestre, você vota a lei orçamentária para o ano seguinte. E aí o Ricardo Rosso tocou num ponto importante. Você está falando o seguinte, essa lei de diretrizes orçamentárias pode tornar o orçamento secreto orçamento impositivo. O que quer dizer isso? O Congresso Nacional já tinha orçamento impositivo, quer dizer, os deputados já podem, por exemplo, indicar os locais em que eles querem que sejam destinadas algumas verbas, fruto do orçamento. Então ele pode fazer isso, ele tá resguardado a ele esse direito. Isso é bom e é republicano, porque ele não precisa ir com pires na mão negociar o seu voto em troca dessas emendas parlamentares. Agora, aumentar o orçamento secreto. Então, novamente, será republicano. Vamos incluir o orçamento secreto como verba impositiva. Assim, os deputados não precisam ir com pires na mão. Ora, o que vai acontecer na sequência? Vão pedir mais verba. Claro, porque nunca é suficiente. Eu já recebo a minha verba orçamentária do orçamento impositivo com as minhas emendas parlamentares. Agora, o orçamento secreto vai virar também um orçamento impositivo. Então, eu preciso de mais. E aí, daqui a pouco, no ano que vem, vai virar mais verba. Daqui a pouco não sobra verba para o orçamento. Então, essa balbúrdia toda, se o Supremo quisesse realmente estabelecer um parâmetro de segurança, em vez de ficar revendo questões criminais que são de competência do Congresso Nacional, ele poderia colocar um fim nessa farra de emendas parlamentares, estabelecer um limite máximo pelo qual pode ser feita a transferência de emendas parlamentares e garantir à população que os seus representantes do Congresso Nacional exerçam livremente o seu mandato, em vez de se tornarem despachantes de verba pública, que é o que acontece. Porque aí você vê, Gelaine, a ministra do Planejamento, que não planeja muita coisa, não é como nós... Eu acho uma falta de respeito que foi feito com a Simone Tebet. Primeiro, respeito com ela e ela mesma em respeito a si própria, porque o programa de governo que ela fez quando candidata pela Helena Landau
é, assim, absolutamente o inverso do que ela está tendo que engolir de pessoas como o Postman. Mas ela já bloqueou 1,5 bilhão da educação e da saúde para o orçamento, porque ela viu que não vai dar. Né? O Capês está falando, aumenta aqui, não vai dar, você liberar a emenda já impositiva, tornar impositiva. Aí a gente tem uma reforma tributária rolando, que não traz alíquota na reforma tributária, não, vai ser por lei complementar, depois já for aprovada essa PEC. O que quer dizer? Você precisa de menos votos para conseguir aprovar qualquer alíquota. Aí você aumentou o número de emendas impositivas obrigatórias para os senadores, aí você vai conseguir fazer um aumento de impostos de qualquer jeito. Saúde e educação não estão sendo prioridade, porque a prioridade é aprovar essa reforma, que vai aumentar imposto, para mim é claro. E aí você olha a questão STF, aí o Senado e a Câmara dos Deputados, ao invés de legislar, ficam atrás de dinheiro, dá-me lá plata, dá-me lá plata, dá-me lá plata. Aí ninguém tá aí com a lei, porque tiraram férias sem votar a lei de diretrizes orçamentárias, ninguém tá nem aí com o Brasil. E aí vem o Supremo e começa a legislar, aí tá todo mundo de rabo preso com o Supremo, e a gente precisava de um PGR bom, porque o PGR, para quem não sabe, é um super-herói, ele é aquele que fiscaliza o Executivo, o Legislativo e o Judiciário ao mesmo tempo, e o PGR, porque o Ministério Público ele fiscaliza Executivo, Legislativo e Judiciário. Então o PGR é o que fiscaliza Presidente da República, deputados, senadores e ministros do STF. Então agora a gente está vendo também essa banca de negociata também para o Procurador-Geral da República, porque é uma garantia de que ministros vão continuar legislando, o deputado e o senador vão continuar defecando para a legislação, e o Executivo vai continuar a fazer o que está fazendo, ou seja, tentar angariar fundos, dinheiro, de todas as maneiras. Como é que você vê que o brasileiro pode sair dessa situação louca? Então, Pavinato, boa tarde. Eu fico desesperado. Todos nós estamos, né? Boa tarde, Pavinato, boa tarde, mesa, boa tarde a vocês que nos ouvem e nos assistem pela Jovem Pan. Eu ouvi os colegas, né? E eu acho que, além de tudo isso, tem uma cerejinha aí que a gente precisa colocar nesse bolo. Que é o Executivo agora vai ter a reunião, Lula vai ter a reunião com Arthur Lira para negociar uma reforma ministerial, que também é a cereja desse bolo. Então, o que a gente tem? A gente tem o judiciário legislando, né? A gente, não sei se vocês se lembram, Arthur Lira já pediu para o Lula não governar com tantas medidas provisórias, né, para não criar ali tantas rusgas com o próprio Congresso. Então, você também vê o Executivo querendo legislar na medida em que publica uma série de medidas provisórias, né? Mas você vê um Congresso, como você bem pontuou, muito preocupado com dinheiro, com emendas parlamentares. E por que a gente está vivendo um Congresso assim? Porque nós estamos vivendo uma crise dos partidos políticos. Se não bastasse a gente ter uma pluralidade de partidos políticos, a gente agora tem os próprios partidos políticos muito divididos. Então, os próprios partidos políticos já não conseguem mais ter ali sua identidade, sua ideologia, sua defesa. Então, a gente tem um Congresso a Deus dará, essa que é a verdade. Você vê ali uma direita que não ganha nada, que a gente achou que a extrema-direita ia fazer de fato, né, uma oposição severa ao governo, né, ia fazer frente ao governo. A gente não vê esse trabalho da extrema-direita, isso que é a verdade. Trabalho de quem? Da extrema-direita. Você vê ali... Tem extrema-direita onde? Você está falando de qual país? Vamos situar aqui. Você vê um ou outro deputado, mas você não tem uma união deles. O centro totalmente dividido, a gente viu agora na mudança do Ministério do Turismo, né, onde entrou Celso Sabino, a Daniele, né, teve ali, junto com a turma dela, ela teve um papel fundamental, ela e o marido, para o palanque eleitoral de Lula na eleição. Então ela teve ali o seu papel, só que o próprio partido dela não conseguiu sustentar, a União brigou ali pela mudança. Então você vê ali, na verdade, o Congresso negociando
cargos de primeiro e segundo escalão e emendas provisórias. Então está realmente uma bagunça. Tem centro. A gente fala de centro, a gente pensa em centralidade. Agora, a gente podia passar para nome de centro, né? Eu sento, tu sentas, ele senta, nós sentamos. Exatamente. Vós sentais, então eles é sentam. isso que está acontecendo. O judiciário legislando, que é isso que a gente tem vivido, né? O governo federal, no desespero de ter alguma governabilidade, negociando com o Congresso e criando medidas provisórias, né, para poder tentar governar alguma coisa, e o Congresso, essa balbúrdia de Elaine, negociação. me permita só, claro. dentro do seu raciocínio, e o Congresso governando. Porque o que acontece? O presidente vai ser obrigado a sacrificar outros cargos de ministros, Sim. ministros que ele nomeou por convicção no início do seu mandato, para garantir a governabilidade no Congresso. Vai rodar aí a Ana Moser, com certeza vai rodar no esporte. E vou te falar uma coisa, eu não acredito que foi um equívoco, uma bateção de cabeça, essa nomeação do presidente do IBGE, sem dar qualquer satisfação a Simone Tebet. Isso se chama, no processo político, fritura. Ela começou a ser fritada para ficar numa situação em que a própria dignidade dela vai impor que ela peça exoneração. A Ana Moser eu não sei, mas tem dois cargos, um inclusive eu adiantei aqui, 2 ministros que realmente estão ali com o assento no bico aquecendo. Do couro, então. Exatamente. Já estão de cócora. Um é Silvio Almeida e outra é Esther Dweck, até porque eles são apolíticos, né? Você não tem ali um partido sustentando esses 2 ministros, né? A Esther Dweck da gestão e Silvio Almeida do Direitos Humanos. Apesar do orçamento não ser nada expressivo, é bem possível que Lula, na tentativa de segurar as mulheres, né, como Ana Moser, Anísia Trindade na saúde, possivelmente ele negocia esses 2. Então pode ser que a gente veja aí Elaine, nos próximos dias a saída desses 2 ministros. São 14 horas e 30 minutos, para quem não sabe. E só fazendo uma observação no seu comentário, pode não sair Anísia, mas isso não significa que cargos abaixo da saúde comecem a ser distribuídos. Exato. Então você mantém a cabeça que é a ministra, mas começa nas secretarias a distribuir. E todo mundo sabe que muitas secretarias e ministérios são mais estratégicas que o próprio cargo de ministro. Sim, claro. Porque é onde tem orçamento, são ordenadores de despesa, cuidam de políticas públicas. E somando mais um fato a uma crítica ao próprio Congresso, parlamentares e aos partidos... Então é um ministério trans, a cabeça é da mulher... O corpo é de centrão, o corpo é de centrão. Só termina aqui, Bissoli. E aí, só trazendo essa questão, que também quando a gente fala da forma do STF legislar, que é o que a gente está discutindo aqui, o tema inicial, os partidos erram nisso. Porque o STF se tornou uma instância recursal dos parlamentares que perdem votações. Então, quando a gente vê alguns partidos lá, PSOL, um monte de coisa, às vezes, pede uma votação, fica tudo acionando o STF para tentar conseguir aquilo que não conseguiram no plenário. E aí você faz do STF um órgão recursal para uma instância legislativa. Exato. Os partidos erram muito. Então, erra o executivo ao ficar legislando por MP, tendo uma falsa sensação de que vai conseguir manter aquilo, porque quando foi feita a reestruturação de ministérios no início do mandato, quando foi ser votado no vencimento da MP no Congresso, isso se desconfigurou, não ficou da forma como deveria. E muita coisa foi mudada. Da mesma forma, quando grupos minoritários no plenário não se contentam com as votações que perdem, começam a levar o STF a esses assuntos. E o STF vai se sentindo no direito de legislar. Exato. Aliás, eu vou até, só para complementar, quando vocês falam aí que pode ser que a saúde tenha um racha, o que a gente escuta ali nos bastidores de Brasília é que, na verdade, o Ministério de Wellington Dias, né, que é justamente o do desenvolvimento social, possa ter esse racha, porque a gente sabe que a própria ministra do Planejamento, ela quis, no primeiro momento, o Tebet queria o desenvolvimento social. Só que essa é a grande bandeira do PT, que é o ministério mais assistencialista. E tem o Bolsa Família, por conta do Bolsa Família. Então, já se fala em Brasília em dividir esse ministério em duas pastas, ou seja, um ficaria exatamente com o PT, manteria ali o Wellington Dias cuidando do Bolsa Família, e um outro com aquilo que não é o Bolsa Família. Ou seja, 38 ministérios agora. E aí a gente não sabe se Tebet iria prestigiar. Esses ministros também estão igual a ameba, né? Eles vão se multiplicando por paridade. De um sai 2, 3... 38 ministérios que não está dando para a sede do Congresso Nacional. E olha como é a política. Na campanha eleitoral, o presidente Lula tinha tanta clareza desse processo
Congresso que, numa entrevista ao Jornal Nacional da Rede Globo, ele falou claramente que o Bolsonaro estava vivendo um semipresidencialismo, que ele não tinha poder com o Congresso, de negociação com o Congresso, que ele estava cedendo completamente ao Congresso. E o presidente falou com toda tranquilidade, ele não ia cair nessa armadilha. E agora está vivendo essa armadilha. 38 ministérios não são suficientes, é a cabeça, é o meio, é o corpo, já não sabe mais o que é um ministério trans total. O Centrão do Congresso Nacional com um pires gigantesco na mão, que não tem fim, é toda hora, é uma vasilha, é uma bandeja, é uma bacia para buscar, sempre querendo buscar. O Pavinato está achando que o não é STF pires, não que é um pouco maior que pires. É uma um pouco mais fundo que o pires. É um poço sem fundo, Pavinato. Um pouco mais fundo. Porque não tem limite para isso, não tem Congresso. O governo está tendo que negociar tudo e não está conseguindo. Exato. Tentando impor uma agenda ideológica, esse é o papel do Executivo hoje, só tentar impor uma agenda, a despeito do Postman, por exemplo, colocando alguém lá, militante político, para cuidar de dados. O Congresso Nacional querendo dinheiro, querendo executar orçamento, ávido por dinheiro, e o STF legislando. A ordem está completamente às avessas. O nosso presidencialismo sempre foi o chamado presidencialismo de coalizão. Mas hoje você tirou o O, né? Você tirou o primeiro O, você tirou o primeiro O da palavra e colocou um. Agora, o que eu acho como é que os professores chamam esse presidencialismo nosso lá na Europa? Acabei de voltar de Salamanca, quando a gente discute, né, eles falam assim, vocês não têm presidencialismo de coalizão. No Brasil, vocês criaram um presidencialismo de cooptação. É isso que eles dizem. Exatamente. O único coalizado no Brasil é o povo. Já falei isso. E eu acho que o que está piorando isso, doutor Capeza, é justamente a divisão dentro dos partidos. Você já não tem mais unanimidade nem de ideologia e nem de entendimento dentro dos próprios partidos. Você está tendo racha dentro. Agora eu te pergunto uma coisa. O único coalizado do Brasil é o do povo, de mais ninguém. Não, você olha o seguinte, você tem o Ministério do Planejamento. O Bissoli até chegou a tocar nisso. Nesse Ministério do Planejamento, o que tem que fazer o ministro do Planejamento? Fazer planos. Fornecer dados suficientes para que o ministro da Fazenda execute a política econômica. Bom, como é que você planeja? Você tem o IPEA, você tem, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, muito bem. Você tem o IBGE e você tem o BNDES. Se a ministra não nomeia nenhum dos três... Ela não planeja nada. Ou seja, você já rifou o ministério. Ainda que ela fique sentada na cadeira... A famosa rainha da Inglaterra. A rainha da Inglaterra. Então, a hora que ela sair, vai se colocar alguém para contemplar um partido. Ainda que também que se contemple só na... E aí vem o segundo teoricamente. desafio, né, doutor Capeza, que é o seguinte, com os partidos totalmente rachados, você tem que saber também quem que você vai nomear do partido que converse com a bancada. Sim, porque você nomeia alguém do partido e fala, não, essa indicação não é do partido. Então, quem indica é o partido. Por partido indicar, evidentemente, ele vai assumir compromissos com o partido. E que compromissos são esses? Precisa contemplar o pessoal do partido, dos cargos, atender os cargos, direcionamento, eventualmente, não estou nem dizendo ilícito que pode acontecer, direcionamento de verbas de acordo com as prioridades do partido. E só fazendo uma colocação aqui, eu não acho que é errado o partido poder indicar cargo, tá? Eu vou dar um exemplo muito objetivo aqui. O PDT, que tem uma luta histórica pelos trabalhadores, tem lá o ministro do Trabalho. A Rede de Sustentabilidade tem uma pauta, a sustentabilidade, a Marina está lá. Então, eu acho que existe uma possibilidade, dentro de alguma proporção, ainda que tenha seus viés ideológicos, mas em nomeações saudáveis, mas com dentro observação. De uma composição. O problema é que isso que a gente está vendo agora... Não, mas você está falando de nós, você está falando de oferecer de maneira desinteressada. Eu estou dizendo que, num primeiro momento, existe a possibilidade de... Entretanto, o que a gente vê na prática não é isso, porque está ligado à entrega de votos no Congresso. E, principalmente agora, com esse acordo com o Centrão que se aproxima, não tem nada de republicano no Congresso. Não, mas a questão é a seguinte, Bissoli, tudo bem, ainda que você contemple isso, para conseguir uma maioria e consiga governar. Até aí está republicano. Mas o que está acontecendo aqui é o seguinte, a negociação é a entrega de parte do governo para um partido. Delegar a função executiva, indicar é uma coisa, mas indica e aí o ministro ou o secretário tem que atuar sob a orientação e ordens diretas do presidente da República. Sim. Quando você, dependendo do tipo de negociação, você começa a fatiar o governo. E aí é como se tivesse um veículo com 10 direções. Olha que interessante. Não vai para lugar nenhum. Aí a gente tem hoje um legislativo que cumpre as funções do executivo, a gente tem um judiciário que ocupa as funções do legislativo e some, ninguém ocupa a função da justiça. Acabou a justiça, porque não é o executivo que faz isso. Não é. A gente tem um executivo que faz o quê? Não é?
A gente tem um executivo que está lá. Eu ia pôr uma pimenta nisso. Por favor. Tem sim. Você tem o ministro da Justiça eu fazendo. também ia falar isso, hein? Um diálogo Você tem o muito forte do executivo ministro da fazendo Justiça isso. com o atual STF. E o que não é justiça, porque a justiça é um poder técnico. Se ela já assumiu que tem uma função política, sem corar, sem vergonha e sem vergonha nenhuma, o Barroso disse isso, e sem nenhum outro ministro falar, não é assim. E eu lembro de um artigo do professor emérito da USP, o Zé Eduardo Faria, que ele escreveu no Estado de São Paulo. O Faria escreve o seguinte: se eu, com o tanto de titulação que eu tenho acadêmica, faço uma tese, uma defesa, e ela vai ser julgada pelo baixo clero do notável saber, o que eu posso esperar se as pessoas que vão julgar minha tese não têm nada da minha titulação? Sim. Nem que compita. Você mata a lógica da banca, que é a lógica científica dentro da universidade, no STF. Como é que ministros que invertem a lógica da banca, ou seja, não têm tanto saber jurídico, de maneira objetiva, falando de maneira objetiva, quanto o advogado que entrou com a defesa, podem julgá-lo? Entendeu? Não pode. Então você transformou a justiça em legislativo, você transformou o legislativo em executivo e ficou então ao executivo a função de fazer esse simulacro da justiça, mas que justiça não é? Uhum, exatamente. Sim. Vou te dar uma diferença em que é exercício de poder político, obrigação de cumprir poder político e poder técnico. Você tem a questão da Lei 7.716 de 1989, que ela colocou entre os crimes de racismo por procedência regional, raça, enfim, e esqueceu de colocar, uma falha, o preconceito por identidade de gênero como crime. E você teve aqui, só o ano passado, 84 pessoas do grupo LGBTQI+, que foram vítimas de violência. Então, é um dever do Congresso Nacional sanar esta omissão. O que cabe ao Supremo Tribunal Federal por meio de mandado de injunção? Emitir um comando, uma ordem com natureza de censura ao Congresso Nacional. Vocês esqueceram isso. Vocês precisam urgentemente votar. E essa censura tem um peso político enorme de acordo com a Constituição. Quando o Supremo chega e diz, não, então vamos resolver nós mesmos, e ele aplica por analogia ou interpretação extensiva o aumento desta proteção, por um lado, ele age politicamente de maneira correta. Ele supre uma lacuna que precisava ser suprida. Por outro, ele abre o precedente que desde a Magna Carta de João Sem Terra de 1215, não há crime sem lei que o defina. Ora, no momento que você abre um precedente como esse, ou seja, você permite que o Poder Judiciário, por meio de uma interpretação, crie novos crimes para atender uma necessidade política, no bom sentido, imediata, você cria um precedente perigosíssimo. E aí vai permitir que, a partir desse momento, novas interpretações, que é o Supremo que interpretou. Então, órgãos jurisdicionais, juiz de primeiro grau, segundo grau, STJ, baseado nessa jurisprudência, poderão, em casos concretos, ampliar a interpretação e criar crimes a partir da interpretação. Como é que escreve analogia? Com hífen? Analogia tem hífen? Soletra a analogia. E coloca um R na frente, aí a realidade, e com R na frente do O? Capês, a realidade é que no Brasil nós estamos vivendo um desequilíbrio entre os poderes.